Ei, Daniela. Ei, bom dia aos ouvintes, bom dia, Cacá, bom dia, Leandro. Bom dia, Dani. Muito bom dia, Dani. Hoje a gente vai falar sobre algo que está se tornando cada vez mais comum nos supermercados, embora as pessoas sofram com isso. A tentativa que as pessoas têm de ler e entender rótulo. Não é muito comum as pessoas tentarem, principalmente no caso de quando as pessoas vão comprar alguns frios, algumas embalagens que são menores, elas ficam ali brigando, né, para tentar ler. E muitas vezes, depois que elas leem, não adianta nada, porque elas acabaram não entendendo. Você pode explicar isso para nós, Dani? Claro. Então, existe uma certa dificuldade, ou uma certa, talvez, às vezes a gente tem um pouco de falta de tempo, né, de estar parando para poder ler rótulo. E aí, a indústria acaba trapaceando a gente um pouco. Por quê? Às vezes eles colocam, por exemplo, sem açúcar. Ele não tem o açúcar em si. Sim. Mas tem outros alimentos, tem outros ingredientes que são açúcar mascarado, por exemplo. Certo. Eu já peguei várias vezes, inclusive, por exemplo, na granola. Coloca lá, sem açúcar. Aí quando você olha, tem maltodextrina. Sabia que essa maltodextrina seria o problema, Leandro, quando eu fui comprar minha última granola. Então, e aí, como a maioria das pessoas não conhecem alguns desses açúcares que ficam mascarados, a gente acaba se enganando. Acredita que leu ali sem açúcar é porque realmente não tem açúcar. Então, existem alguns açúcares, por exemplo, que eles ficam mascarados nos alimentos. Sim. Xarope de milho, xarope de glicose. Viu xarope, gente? É açúcar. Maltodextrina, a maltose. Então, viu um nome muito diferente, é porque tem algo que é algum aditivo químico. Muito mais importante do que aquela informação nutricional são os ingredientes. Então, assim, primeiro ingrediente no rótulo vai ser sempre o que tem mais e o último vai ser sempre o que tem menos. Por exemplo, se você pega um Toddy, um Nescau, ele é à base de cacau, teoricamente. Então, o primeiro ingrediente dele deveria ser o quê? Cacau, porque é a base do produto, né? E aí, quando você olha, o primeiro ingrediente dele é açúcar. Ou seja, ele tem mais açúcar do que a própria base, que teoricamente teria que ser, que seria o cacau, porque você consome achando que está consumindo um cacau, por exemplo. Então, aí você vê a dimensão daquilo que você está consumindo. Um outro exemplo, aí você leu lá. Os primeiros ingredientes são tudo de acordo com o que está na embalagem. E o último é um corante vermelho A40. Um corante caramelo 4, que é um corante que a gente tem na Coca-Cola, o 40. Quando você vê corantes de origem artificial, tipo A40, eles falam Fusca, às vezes eles usam nos termos, né? Diferente de você olhar um corante assim, corante à base de beterraba, corante à base de urucum, né? Que dá a cor amarela, que dá a cor vermelha, corante à base de clorofila, que dá a cor verde. Então, eles utilizaram o quê? Corante de origem natural, diferente desse, que é corante, quando eles colocam corante A40, corante caramelo 4. Então, fica bem atento, porque às vezes você tá comprando um produto achando que tá fazendo super bem. Quando você olha, ele tem os ativos que são ruins. Sabe o que eu notei esses dias? E, aliás, eu até achei que... a gente comentou isso na semana passada, em relação ao Sokol. Semana passada, ou atrasada, que eu dei a informação aqui de que o Sokol já estava sendo vendido em fatias aqui na Grande Vitória, o que era impedido pela vigilância sanitária até um tempo atrás. E eu fui dar uma olhada, pelo menos na composição que está estampada ali no Sokol. Imagino que está sendo correto, porque agora está com o controle da vigilância sanitária, né? E ele acaba sendo muito mais, não sei se a palavra pode ser essa, mas muito mais puro do que todos os outros presuntos que são vendidos no supermercado. Porque você vai ver carne suína, sal, tempero. Exatamente. É isso que a gente tem que procurar. Quando você pensa nos embutidos, tipo presunto, peito de peru, blanquê de peru, mortadela, você pode perceber que geralmente ele tem um aditivo químico chamado glutamato monossódico, que é um realçador de sabor. Como aquele produto ele consegue ficar tantos anos na prateleira do supermercado com aquele mesmo sabor, aquela mesma consistência, aquela mesma textura, né? E o glutamato monossódico, existem vários artigos científicos que comprovam o poder cancerígeno, o poder maléfico à saúde. Então, tem muita gente que acha, porque peito de peru é benéfico, porque blanquê de peru, né? Não com presunto, mas com peito de peru. Sim. Mas todos eles utilizam esses aditivos químicos para poder conservar, até porque são alimentos que são muito perecíveis, né? Eles estragam muito rápido. Então, ficar bem atenta.
Uma outra questão é com relação ao pão integral, por exemplo, né? Às vezes você lê pão integral, o alimento ele é integral, aí você fala, integral, então vou pegar. Quando você olha lá atrás, você vê que o primeiro ingrediente dele é farinha de trigo enriquecida com ferro e com ácido fólico, que é aquela mesma farinha ruim, que é a farinha do pão de sal. Pois é, mas que daí, nesse caso, a pessoa é enganada pelo fato de ter uma frase tão bonita, porque farinha de trigo enriquecida... Exatamente. Não é? Você fala, opa... essa daí é boa, né? Já me dá bastante ácido fólico e ferro. Mas é proposital a escolha desses termos, você acha? Para mascarar mesmo? Não, na verdade é o governo que ele pede para poder enriquecer por causa da questão da anemia mesmo, né? Mas aí a gente consegue consumir alimentos verdes escuros, carne vermelha, que tem esses... Os verdes escuros que eu falo Cacá sempre pede pra eu falar, né? Couve, brócolis, espinafre, né? Todos eles são ricos em vitaminas do complexo B, são ricos em ferro, tá? A carne vermelha também a gente tem uma quantidade legal. Então, assim, pão integral, todos os alimentos integrais, não só pão, como macarrão, torrada. É integral, gente, o primeiro ingrediente ele tem que ser obrigatoriamente farinha de trigo integral. Pois é, isso que eu tô falando. O problema que você tá apontando aí, na verdade, nem é o enriquecimento da farinha de trigo pelo ferro, mas é o fato de que a base é farinha de trigo comum, né? A questão, muita gente fala, porque eu tenho alergia ao glúten, porque quando eu como alimentos com glúten eu me sinto mal. Às vezes não é nem ao glúten, tá? Às vezes a nossa farinha de trigo, ela veio modificada nos últimos 50 anos geneticamente muito. Então, assim, ele é um alimento que é muito difícil de digestão, né? Então, a sensação que a gente tem de estufamento, de distensão abdominal, de dispepsia, que a gente chama, né? Porque é um alimento que é de muito difícil digestão. Então, muitas vezes, não é nem pelo fato do glúten em si. É porque existem outras coisas. E aí, quando você pega a farinha, você vai comer com o quê? Com cachorro quente, que aí vem a salsicha. Que aí a gente já tem um outro, que é o glutamato monossódico. Aí já tem um corante, né? Então, assim, é uma junção de fatores que nos... Nutre de vez em quando, não tem problema. A questão é você ficar sempre se intoxicando. Eu falo que a gente está vivendo um regresso para ver um progresso. Então, a gente está tentando diminuir a quantidade de aditivos químicos, de conservantes, para tentar melhorar a saúde. Tanto é que a indústria vem assim. Eu já até citei num programa, acho que foi ano passado, sobre o iogurte. Porque o ideal do iogurte é ter o quê? Leite e fermento. E a própria Nestlé, ela já percebeu isso. Ela tem um iogurte que tem 2 ingredientes, leite e fermento. É um iogurte que tem um sabor um pouquinho mais forte, porque ele não tem nada de aditivo químico. Aí eu falo, corta uma frutinha, né? Porque ele não tem sabor, pelo que você tá falando. É iogurte. Iogurte raiz. Exatamente. É bom, já comprei desse, já comprei. Ah, é? É bom. É só fermento e o leite mesmo. Que é o que faz o iogurte. Outras empresas estão copiando já agora também. Porque geralmente... Aí fala assim, não, mas esse iogurte aqui, ele tem fruta. Então, o que ele tem que ter na embalagem? Leite, fermento e fruta. Ele não precisa de mais nada. Não. Aí você pega e compara os 2 alimentos. Eu, geralmente, quando eu vou no supermercado com bastante calma. Porque até, às vezes, das marcas que eu prescrevo, que eu indico, por exemplo, pão integral. Eu gosto muito da Nutrela. A Nutrela, ela tem vários tipos de pães. Tem um pão que é o que eu indico. Mas se for só pela marca, você pega um que, às vezes, não é o ideal. Pois é, isso tem a ver, então, Dani, com uma coisa que você citou. Já te passa a palavra. O Leandro tá doido ali pra fazer uma pergunta. Mas as pessoas têm que ter tempo, né? Pra fazer a compra e ler o rótulo, porque daí... Isso que é o difícil, né? Pelo menos até você se habituar e ter a certeza em relação ao produto, né? A pessoa vai ter que chegar e gastar um tempinho ali para ler, para saber, para entender aquilo que ela está comendo. Você quer fazer uma pergunta, né, Leandro? Então, surgiu uma dúvida com relação ao rótulo também de carnes. A gente vê muita carne que você vai comprar, já vem temperada. E ninguém lê. Frango temperado, carne de porco temperado. Tem muita carne aqueles de porco pozinhos vermelhinhos. E ninguém lê. Só lê ali o temperado, depois você faz. O que a gente está comendo? Ninguém lê o que está escrito lá. Não. Uma outra questão também que a gente encontra, que eu vejo muito paciente me utilizando, é aquele frango desfiado. Que já vem pronto, desfiado. Frango já vem desfiado. Gente, cheio de aditivo químico. Então, tem muito... O que eu peço pro paciente fazer, pega um dia na semana, faz um frango, desfia ele e congela. Entendeu? Que aí você sabe... Eu sempre peço, descasque desembale menos, descasque mais ou não descasca. Coma com casca e tudo, né? Que aí você não vai ter nenhum rótulo pra ler, não vai ter trabalho, né? Mas assim... O ideal é que você prepare. Então, eu quero um pão integral, um bolo integral, faz você. Você sabe tudo aquilo que você está utilizando.
Quer uma carne temperada? Tempere você, congele você. Então, assim, eu tenho um outro exemplo que eu acho, assim, super bacana com relação ao molho de tomate. Você pega o molho de tomate, tem N opções na prateleira. Tem açúcar, que é para poder tirar a acidez do tomate. Você pega, tem óleo vegetal, porque a gente tem também os óleos, né? Não só o açúcar, né? Você pega alguns alimentos, ele tem óleo de palma, óleo vegetal, gorduras em quantidades, assim, absurdas. Então, assim, viu que tem muito óleo? Óleo de palma, óleo de girassol, óleo vegetal. É porque é gordura trans que a gente chama, que é uma gordura geneticamente, ela é uma gordura transgênica, uma gordura que traz muito malefício à saúde pelo processo de hidrogenação. É ela que vai entupir veias e artérias. Então, assim, fiquem atentos. Quanto menor o número de ingredientes, menor a quantidade de ativo químico. Quanto mais fácil estraga o produto, menor a quantidade de ativo químico. Então, eu compro esse aqui porque ele dura muito tempo. Então, tem alguma coisa errada. É igual o leite. O leite, o que eu falo é o seguinte, você faz uma ordenha na vaca, ele dura 3 dias. Por que na prateleira do mercado ele dura 1 ano? Pra mim, é água suja. Por quê? O que ele precisaria mesmo ter, que seria benéfico do leite, você acaba colocando outras toxinas, outros aditivos químicos que acabam sendo ruim. Tem alguns ouvintes aqui participando com a gente. O Bruno não, é o Ronaldo. Ele tá falando aqui de um achocolatado diet. Ele até brinca, não vou dizer o nome, mas é um que tem a tampa amarela e a embalagem marrom. Tá ok. Ele fala, o fabricante diz que é diet para diabéticos, mas eu comprei e fui parar no pronto-socorro com a diabetes alta, tudo por causa da maltodextrina, que é mais um elemento que você falou que a gente não costuma olhar muito. E aqui, uma ouvinte, a Miriam, ela fala, isso quando a gente consegue ler e entender o que eles dizem no rótulo. Então, queria, Dani, que você pudesse pelo menos citar alguns elementos que os ouvintes podiam ficar atentos, que a gente não consegue normalmente ler um rótulo e entender. Se pudesse citar aí alguns, você falou aí dos óleos, alguns outros elementos que os ouvintes podem ficar ligados quando for no supermercado. Opa, tem isso aqui, eu acho que eu não vou comprar. Então, com relação ao chocolate que ele citou, se eu não me engano, é o Gold, né? Que não é um adoçante não é um achocolatado que eu indico, até pela... não quer dizer que o produto é diet e nem light, que ele seja um produto mais saudável. Você paga mais caro por um produto que eles tiraram o açúcar e muitas vezes eles adicionaram gordura. Porque alguma coisa vai ter que dar sabor. Ou vai ser a gordura ou vai ser o açúcar. Então, assim, é o caso do light. O light, ele é menos algum ingrediente, ele é menos alguma caloria. Mas isso não significa que é um produto saudável. Então, desmistificar que essa questão de diet e light é um produto... Você vê pelo ouvinte, o Ronaldo. Ele foi enganado pela indústria. Porque eles disseram que não tinha açúcar e tinha açúcar. Ou seja, o interesse em primeiro lugar, né? Então, colocar que é diet não significa olha os ingredientes. Talvez se ele tivesse ouvido esse programa antes, ele não teria comprado o achocolatado. Então, assim, o que tem que ter? Se esse mesmo, ele tá te respondendo aqui. Ele tem que comprar o quê? Cacau em pó orgânico. Ou cacau em pó, né? Então, assim, a gente já tem as empresas, elas já estão ficando de olho nisso. Nas lojas de produtos naturais já vendem. Então, tentem trocar esses achocolatados. Pode falar, pode continuar. Com relação aos rótulos, fiquem bem atentos os tipos de açúcares que ficam mascarados. Que eu já citei, vamos lá, maltodextrina, dextrose, maltose, xaropes, tá? Tudo isso é açúcar. Quando ele tiver óleo de palma, óleo vegetal, óleo de girassol, todos esses óleos ou gorduras que estiver escrito, gordura pode ser, gente, gordura de palma que você acha que, não, porque é vegetal. Então, mas é gordura. Uma outra questão, verifica qual o tipo do adoçante que foi utilizado, se não são adoçantes de origem química, à base de aspartame, ciclamato, sacarina, a sucralose, que também não é tão interessante. Fiquem atentos também a qual tipo de corante que foi utilizado, né? Se é um corante de origem natural, ele vai vir escrito à base de beterraba, à base de urucum, à base de clorofila. Então, viu que assim, corante vermelho A40, corante caramelo 4, 5. Então, quer dizer que não são corantes de origem
naturais. Ou seja, você vai estar se intoxicando de alguma forma com aquele alimento. O nosso ouvinte Franco lembrou de sucos de saquinho. Isso aí é uma bomba, né? Nossa, a Dani botou a mão na cabeça aqui. Nossa senhora, a expressão da Dani aqui. Ela tá coçando o cabelo aqui, ela quase que saiu correndo do estúdio. Tem o suco de saquinho, aquele em pó, e tem o suco de polpa, que também vem ele do tá saquinho. falando aquele de saquinho, acho que é o de pó, que ele tá falando, né? Assim, que é aquele ali. Veneno de rato. Esse é complicado, né, Dani? Melhor nem passar perto, né? Não, de nutriente mesmo, ele não tem praticamente nada. Aquilo é só açúcar, né? Só açúcar. Eu tive uma paciente que ela dava... Na verdade, foi um trabalho que eu fiz numa ONG na Serra. E ela, a pessoa, né, a mãe das crianças, ela falou assim, eu compro refrigerante porque em 2 litros de refrigerante toda a minha família consegue comer, tomar, né? E com leite... é muito mais caro e eu não consigo dar para todo mundo. É muito melhor pegar um leite e acabar diluindo, dependendo da qualidade do leite, do que dar um refrigerante. Então, assim, é muito melhor se ele estivesse tomando um copo de água, né, do que estar tomando esse leite de... Esse suco de saquinho. Porque ele não tem nada de nutriente. Ele é só corante e açúcar, tá? É um aditivo, um componente químico que só você dá uma coloca, cor na água, né? Uma cor e é um açúcar. Tá. Em relação a esse suco de polpa, esse é recomendado. Esse que vem congelado. Inclusive, tem algumas polpas, tem vários fornecedores do estado. Eu sempre indico para os pacientes comparem de fornecedores do estado. Por quê? Até no transporte, a gente pode ter uma variação de temperatura. Quanto mais longe ele vem, maior os aditivos químicos para poder conservar o produto. E até para a gente ajudar na economia local, né? Na economia do nosso estado. Então, existem vários fornecedores, já estão vendendo no supermercado, vende lojas de produtos naturais. Feira orgânica. Feira orgânica também, que é só polpa, 100% fruta. E de frutinha, teoricamente, até orgânica. Então, até na polpinha, dá uma olhadinha lá, vê se tem só a frutinha, vê se não foi adicionado mais nada. Certo. Se não, ok, tudo bem. A gente perde nutriente? Perde. Porém, não é em quantidades tão altas que você tenha que trocar por um suco de saquinho porque você prepara ali na hora. Não perde em quantidades tão grandes assim. O nosso WhatsApp aqui tá bombando. Vamos estender um pouquinho a participação com a Dani, que eu acho que mexeu com suco de pozinho, mexeu com a galera aqui. O nosso ouvinte Fabrício tá, eu tomo suco em pó desde criança, tô com quase 50 anos de idade. Qual é o mal que esse corante faz na saúde da gente, fora o risco de diabetes? Tipo assim, é só isso. Não, se for diabetes, tá tranquilo pra ele então, né, pro Fabrício. Tem algum problema maior? A gente tem mais ouvintes aqui. O Vinícius, ele tá perguntando, ele até falou, aquele suco Clyde, é uma marca, né? Desse tipo assim, também tem problema? Tem, gente. É a mesma coisa. Cara, a pessoa não tá querendo largar o suco, eu acho. Acho que era bom a gente falar pro Fabrício. Quer dizer, a pessoa tomou isso durante 50 anos. É bom parar de tomar. Com certeza. E assim, hoje a gente tem vários outros alimentos que têm aditivos químicos que não são só esses. Há 50 anos atrás, a nossa alimentação era diferente, a quantidade de aditivos químicos eram diferentes, entendeu? Foi o que eu falei, o glúten, a farinha de trigo, ela vem mudando nos últimos 50 anos, né? Então não adianta falar, porque minha avó consumia a vida inteira. A sua avó, né, ela teve uma outro estilo de vida que a gente tem hoje. Há 50 anos atrás, quer dizer, talvez o único alimento que tinha aditivo químico poderia ser esse. Hoje em dia a gente tem todos os outros que também tem além desse. Ou seja, a pessoa ia pra mesa, ela comia arroz, feijão, bife e um suquinho lá em pó. É muito barato também esse suco, né? É verdade. Então, mas daí eu acho que proporcionalmente a quantidade de alimentos que ela estava ali comendo, tomando eventualmente, que eram saudáveis, era muito maior. Muito maior. E a gente, há 50 anos atrás, as pessoas eram muito mais ativas, andavam muito mais, né? Faziam mais exercício. Era uma outra qualidade de vida, né? Deixa eu separar aqui algumas questões, Dani, pra gente encerrar aqui, senão a gente vai ficar falando aqui até não querer mais. O nosso ouvinte aqui, o Diego, ele pergunta se essas águas gaseificadas com sabor, tipo H2O, são refrigerante. São refrigerante, né? É refrigerante. É aditivo químico, é conservante. Agora, se você quiser pegar água com gás, colocar um limãozinho, não tem problema nenhum. É a melhor opção. Curiosamente, eu tinha falado aqui antes da gente iniciar o programa, no intervalo, que tem muita... Eu tomo água com limão, já comentei isso aqui. Mas tem muitas águas por aí. Água de berinjela, água de quiabo. Alguns prometem acabar com
com reduzir colesterol, outras emagrecer, mas tem muita gente tomando águas com sabor, com algum tipo de combinação, e a gente deve falar sobre isso na próxima semana. Fala, Leandro. Não, eu queria só pra gente dar resposta aqui para vários ouvintes, tem o Eduardo e o Luiz aqui perguntando sobre suco de caixinha. Você já até adotou já falou desse tema aqui, mas é sempre bom falar. É que eu tô vendo que o pessoal gosta muito mais de suco pronto. Eu acho... Gente, dê acho que a gente pode falar de suco um dia, falar só de suco, porque mexeu com pozinho, Cacau. O pessoal tá aqui falando, ó, o Wanderson, tomei que suco a infância toda. E o Fabrício, que foi quem trouxe o tema, pra gente encerrar agora. Meu Deus, já parei com a cerveja, agora vou ter que parar com o suco em pó. Eita sofrimento. É pra sua saúde, Fabrício, você não ter diabetes. Mas fica essa sugestão mesmo, a gente retomar. A gente já falou sobre suco aqui, mas bom a gente retomar. É porque as dúvidas, elas vão surgindo. Teve uma ouvinte que falou até aqui sobre o suco de uva integral, que acaba sendo uma opção melhor. Foi o Luiz. E aí tem que ver se é só a uva mesmo, tá? Sim. E lembrando que ele tem um alto índice glicêmico, ou seja, é um alimento que é calórico, apesar de ser muito nutritivo. Então, sempre peço para os pacientes estarem diluindo em água, que aí você melhora, coloca gelo. Já pra gente encerrar, então, agora de vez, os sucos... A gente encerrou várias vezes, né? Sucos que são diluídos em água, por exemplo, esses sucos que são concentrados, suco de maracujá, suco de caju, também tem de ter essa leitura mais rigorosa. Sim, também tem aditivos químicos, também tem conservantes, às vezes eles... Um vinho aí, qualquer dia a gente vai falar sobre vinho novamente, mas abacate lembra muito vinho. Ou ele ainda não chegou no ponto, ou quando você abre ele já passou. Isso, então as frutinhas, congela elas, que aí depois é só você bater com água, é mais barato, é muito mais nutritivo e você tem muito mais praticidade. Então o segredo da praticidade é a organização, que eu já falei isso daqui. Maravilha. Cacá, quem tá dando parabéns aqui, estão de parabéns, excelente programa hoje, me ajudou mais ainda na minha rotina. O professor Everton Peroni, nosso comentarista de automóveis, de mecânica, que vai estar aqui amanhã. Everton e a Dani, que sempre são os campeões aqui com os nossos ouvintes, com muitas perguntas. Obrigada, professor Everton. A gente vai ter que um dia falar só de suco, hein, Dani, de novo, hein? Só de suco. Gente, mas, deem preferência sempre pra fruta, viu? Que a fruta tem mais fibra, tem muitos nutrientes na casca, no bagaço. Já vamos deixar isso daí pro gancho. Olha só, querida, só pra você dar as suas redes sociais aí pras pessoas. Meu Instagram é DRA de doutora Dani Alencar. Meu Facebook é nutricionista Dani Alencar. O meu site é danialencar.com.br. E o telefone para marcação de consulta é o 988-02-5388. Repita. Que eu já falo devagar. Vai, vamos lá. 8. Não, desculpa, já errei, tá vendo? É 988-02-5388. Tá, ótimo. 10 horas e 47 minutos. A gente vai pro intervalo.